bem. Gostaria de começar agradecendo o convite, que honrosamente tive a oportunidade de aceitar. Homenagear a todos os componentes da mesa, o que faço na pessoa do ministro João Orestes Dallazen, e todos os presentes, né? Quando falamos em execução, a impressão enganosa, é verdade, pode ser de que essa matéria tenha sofrido menos mudanças pelo projeto do novo CPC, porque nos anos de 2005 e 2006, o CPC passou por uma mudança sensível da execução. A Lei 11.232, a chamada Lei do Cumprimento de Sentença, e um ano depois, a 11.382, modificaram substancialmente o sistema executivo no Código de Processo Civil. Não obstante essa mudança tão recente, trabalhamos com muitas alterações, algumas boas, outras nem tanto, nesse novo CPC projetado. E eu queria começar justamente a tratar de alguns reajustes que o legislador propõe justamente sobre as últimas reformas, né? Quer dizer, apesar de ser ainda muito recente, essa última reforma de 2006 e 2005, já há a percepção de que alguma confusão e malefícios ela gerou dentro do sistema processual executivo. Daí porque o legislador agora, nesse projeto de novo CPC, vai mudar as mudanças de 2005 e 2006. Nós tivemos uma dificuldade enorme, no caso do cumprimento de sentença, em definir o termo inicial da multa do 475J, não obstante a resistência do TST, né, em admitir o 475 na execução trabalhista, na esfera civil foi uma mudança de grande vulto. E tivemos uma dificuldade muito grande em definir quando começava a contar o prazo de 15 dias para pagamento sob pena de multa. O próprio STJ, ele começou no entendimento de que seria automaticamente do trânsito em julgado, dispensada qualquer espécie de intimação, para depois modificar o seu entendimento e passar a exigir a intimação do executado na pessoa do seu advogado. Mas ainda assim, doutrinariamente, e mesmo na praxe forense, percebia-se um descompasso. Cada juiz fazia de um jeito, faz até hoje. Como a legislação não prevê expressamente essa matéria, a liberdade acaba vigorando. E o legislador aqui resolveu pôr um ponto final, fazendo uma previsão expressa de que é necessária a intimação na pessoa do advogado. Excepcionalmente, a intimação será pessoal, na hipótese da execução não ser iniciada em 1 ano após o trânsito em julgado. O legislador deve ter imaginado que nesse período de 1 ano pode já haver aí algum tipo de distanciamento entre o advogado e o seu constituído. Então, se o início do cumprimento de sentença se der após 1 ano, aí nós teremos a intimação pessoal. Temos ainda a previsão de intimação pessoal para o réu que é defendido pela Defensoria Pública e temos ainda uma inovação que é a intimação por edital na hipótese do réu ser revel na fase de conhecimento. Aqui, quem sabe, seria melhor usar a regra geral da revelia, que dispensa a intimação do réu revel e passar a contar imediatamente do trânsito em julgado o prazo de 15 dias, mas a opção, de qualquer maneira, foi pelo estabelecimento da publicação do edital. Uma outra mudança que também gerou muita discussão doutrinária, e o STJ, afinal, veio a consolidar um entendimento que não parece ser o mais adequado, é a respeito da necessidade da penhora para a admissão da impugnação, a defesa no cumprimento de sentença. Enquanto parcela significativa da doutrina buscava tornar homogêneo o tema quanto às defesas do executado, já que se nos embargos há uma expressa previsão de que é dispensada a penhora, também assim deveria ser na impugnação ao cumprimento de sentença, o STJ se posicionou numa interpretação literal do 475, parágrafo 1º, pela necessidade de penhora como condição de admissibilidade da impugnação. Essa realidade é transformada pelo projeto de lei. O projeto do novo CPC expressamente prevê que não é necessária a penhora para que o executado possa se defender por meio da impugnação. E assim o fazendo, muda também o termo inicial do prazo para a apresentação dessa defesa, porque o termo inicial hoje é a intimação da penhora. Como a penhora deixa de ser necessária para a interposição, para a apresentação da impugnação, o prazo passa a ser automaticamente computado dos 15 dias que o executado tem para o pagamento, desonerando, inclusive, assim, o cartório judicial, porque vai se dispensar uma nova intimação. Você intima o sujeito para pagar, ele tem 15 dias. Se ele não pagar em 15 dias, no 16º dia, já será o seu primeiro dia de defesa para a apresentação da impugnação, também no prazo de 15 dias. Uma outra dúvida, essa mais doutrinária do que propriamente jurisprudencial, diz respeito à natureza jurídica dessa impugnação.
Quer dizer, como nós estávamos acostumados com uma ação incidental, de nome embargos à execução, nós temos alguns doutrinadores ainda hoje defendendo a natureza de ação incidental da impugnação no cumprimento de sentença, quando, na verdade, tudo leva a crer que a impugnação não tem essa natureza de ação, ela tem a natureza de um mero incidente defensivo. Nesse sentido, o projeto do novo CPC prevê expressamente a contagem em dobro para a hipótese de litisconsórcio passivo com patronos diferentes, e agora uma novidade que é regra geral. Não basta litisconsórcio com patronos diferentes para o prazo ser computado em dobro. Os advogados diferentes devem fazer parte de escritórios diferentes. Então, se você tiver 2 advogados do mesmo escritório, pertencentes à mesma sociedade de advogados, o prazo será simples. Mas, de qualquer maneira, havendo essa situação de prazo em dobro, fica claro que a impugnação não tem natureza de ação, porque a natureza de ação dos embargos leva claramente à contagem de um prazo simples. Um problema criado pela mudança no cumprimento de sentença foi resolvido aqui pelo projeto de lei no seguinte sentido. O exequente ele tem a disponibilidade sobre a execução, ele pode desistir da execução a qualquer momento do processo ou da fase de cumprimento de sentença. Havendo embargos à execução em trâmite, tendo matéria de mérito sido alegada nesses embargos, os embargos, por vontade do executado embargante, continuam a tramitar. Não obstante o juiz homologue a desistência da execução, os embargos continuam a tramitar. Isso é facilmente feito porque são 2 ações. Quer dizer, se a ação de execução é extinta, nada exige que a ação de embargos também o seja. Mas essa realidade ela é intransponível ao cumprimento de sentença e à impugnação. Porque partindo da premissa que a impugnação é uma defesa incidental, se o exequente pede a desistência e o juiz homologa, por consequência natural, a defesa também estará extinta. É impossível a sobrevivência de um sem a sobrevivência do outro. E aqui, o projeto de lei, ele prevê expressamente que, havendo uma impugnação com matéria de mérito em trâmite, a desistência da execução depende da anuência do executado. Trazendo, então, à execução uma regra que hoje é do processo de conhecimento, mas que tem toda a razão de ser aplicada na execução por cumprimento de sentença. Afinal, se eu tenho uma defesa de mérito exposta incidentalmente na execução, há uma expectativa do executado em conseguir algo a mais do que aquela sentença que homologa a desistência lhe daria. Ele pode ter uma vitória de mérito, enquanto a homologação da desistência daria a ele apenas a sentença terminativa, resolve-se o processo, mas não resolve-se o conflito. Uma outra mudança interessante, que também deve gerar polêmica, foi uma opção do legislador, eu particularmente não concordo, até naquele primeiro encontro que nós tivemos, né, do Fórum Permanente dos Processualistas, o grupo de execução se colocou contra essa mudança, diz respeito à averbação da execução. Então, você vai lá, distribui uma inicial de execução, e no sistema atual, no próprio cartório distribuidor, você pede uma certidão que ateste a existência dessa execução, uma certidão simples que o cartório distribuidor faz, nome das partes, o valor da execução, e em poder dessa certidão, o exequente vai até algum registro de bem, que ele saiba, obviamente, que contém algum bem de propriedade do executado, e averba essa certidão no registro. Pode ser o registro de imóveis, pode ser na junta comercial, num contrato social, pode ser no Detran, questão de automóvel. A ideia é você dar uma ciência erga omnes do estado de execução em que está o proprietário daquele bem, porque isso vai ser importante nos termos da súmula 375 do STJ, no tocante à fraude de execução. Então, eu consigo configurar, numa presunção relativa, uma fraude de execução muito antes do executado ser citado. Bom, notando algum abuso na utilização dessa verbação, o legislador ele agora exige que a execução seja admitida pelo juízo, para que só aí a certidão possa ser elaborada. Então, notem, não há mais a possibilidade do cartório distribuidor elaborar esta certidão. Quem passa a elaborar essa certidão agora é o cartório judicial, depois de uma análise prévia, ainda que sumária, superficial, feita pelo juiz. Se o juiz admitir a execução e determinar a citação do executado, aí sim o cartório, a pedido do exequente, vai poder fazer a certidão que será averbada no registro de bens do executado. Prestigiou-se aqui a segurança jurídica, mas em detrimento da celeridade processual. Afinal,
essa atividade de recebimento da apelação, com todos os trabalhos burocráticos que envolve, a depender do cartório, pode até tomar um tempo para lá de considerável. Uma outra mudança, e essa vai no sentido do entendimento do STJ, diz respeito ao pagamento parcelado, hoje previsto no artigo 745, aquela possibilidade que o executado tem, no seu prazo de defesa, impedir um pagamento em até 6 meses, depositando 30% no mínimo do valor exequendo. O STJ entende que esse não é um direito potestativo do executado. Quer dizer, o juiz não está obrigado a aceitar o pedido de pagamento parcelado se entender que há motivos relevantes para que essa forma de satisfação não seja admitida no caso concreto. Hoje em dia, esse entendimento ele gera quase que um temor muito grande no executado, e isso por quê? Porque o executado, ao pedir o pagamento parcelado, ele tem que reconhecer juridicamente o pedido. Ora, se ele reconhece juridicamente o pedido do exequente, ele está renunciando ao seu direito de embargar a execução. Ademais, ele já tem que fazer um depósito inicial de no mínimo 30% do valor executado. E fica na pendência do juiz de admitir ou não esse pedido. Então imaginem que eu corro um risco do juiz entender que naquele caso concreto não é adequada a forma de pagamento parcelado e indeferir o meu pedido. Ora, se isso acontecer, eu já terei renunciado à minha defesa em série de embargos e eu já terei perdido esses 30%, que obviamente jamais vão ser devolvidos ao exequente, né? Vão ser entregues imediatamente ao executado. Quer dizer, é um risco muito grande para o executado correr para fazer esse pedido nos termos em que hoje se encontra. Esse perigo ele foi parcialmente resolvido pelo projeto, porque o projeto diz claramente que se não houver motivo relevante, o juiz deve deferir, mas, havendo um motivo relevante para a não admissão, o pedido será indeferido, mas será restabelecido o prazo para a interposição de embargos, de maneira então que o executado que vê frustrada a sua tentativa de pagar de forma parcelada, ele ainda terá 15 dias para embargar a execução. Com relação aos 30% que ele já depositou, esse ele perdeu mesmo em benefício do executado, esse é um dinheiro que ele nunca mais vai ver. Uma outra alteração, essa é triste até de dizer que ela teve que ser feita, mas a verdade está aí para confirmar que ela é necessária, é a indicação de que enquanto não houver decisão sobre o pedido, o exequente deve fazer o pagamento mensalmente. Quer dizer, dentro de uma expectativa de que no prazo de 1 mês não haja uma decisão sobre o pedido parcelado. Quem sabe até nos 6 meses, né? Aí já vai ser tarde demais para o indeferimento. Após ter todo o pagamento realizado de 6 meses, vem a análise do pedido e aí já é, obviamente, tarde demais, porque a obrigação já vai estar satisfeita. Um outro sintoma terrível, né, da inércia aqui, data máxima vênia dos nossos tribunais, diz respeito a uma novidade muito interessante no ano de 2006, que foi a alienação por iniciativa particular. É uma tentativa de livrar todos que participam da execução, né? Porque a partir do momento que há uma penhora, exequente e executado, eles têm o mesmo objetivo, que é levar o valor do bem penhorado ao máximo possível. Quer dizer, todos ali se beneficiam do maior valor possível obtido numa expropriação do bem. E todos sabemos que a asta pública ela é uma tragédia, né? Quer dizer, a asta pública ela é uma forma de expropriação que deve ser residual, quer dizer, quanto menos se precisar dela, melhor para todo mundo. Daí porque em 2006 a adjudicação do bem passou a ser a forma preferencial de expropriação. E também ali em 2006 foi criada uma alienação por iniciativa particular. A possibilidade então que o exequente tem de pedir ao juízo que um corretor, um expert, portanto, naquela área em que envolve o bem alienado, possa procurar interessados e trazê-los ao juízo. Quer dizer, não é uma alienação extrajudicial, não. A alienação continua sendo feita pelo juízo, mas esse intermediário, esse particular, na figura do corretor, ele vai ser o intermediário entre o mercado e o processo. Vai trazer os interessados para fazer uma oferta e, eventualmente, adquirir o bem. O problema aqui qual foi? Lá em 2006, exigia-se para que esse corretor participasse do processo uma experiência prévia de 5 anos, que agora diminuiu para 3, mas isso é o de menos, e exigia-se um credenciamento perante o tribunal. E os tribunais, eles deveriam regulamentar este credenciamento.
Ocorre, entretanto, que a grande maioria dos tribunais não regulamentou o credenciamento, de forma que os corretores simplesmente não poderiam atuar sem essa regulamentação. Quer dizer, a novidade ela não virou uma realidade, justamente por esse obstáculo administrativo, por assim dizer. Pensando nisso, o projeto ele prevê o seguinte: mantém-se a ideia do credenciamento do corretor, mas naqueles locais em que o tribunal não regulamentar tal credenciamento, a escolha do corretor passa a ser livre, de forma que, como hoje os juízes escolhem os peritos para participar da prova pericial, também vão poder escolher o corretor para funcionar como intermediário do mercado com o processo. E uma última novidade interessante, uma adequação aqui boa, porque em 2006 nós passamos a trabalhar com uma defesa do executado sem a necessidade de penhora. E aí começamos a perceber que muitas vezes, depois dos embargos interpostos, você tinha a penhora e algum vício da penhora. Aí vinha a avaliação e também havia um vício na avaliação. E aí a grande pergunta era, eu entro com novos embargos? Quer dizer, essa matéria que tradicionalmente eu alego embargos, eu já não aleguei porque, obviamente, nem penhora e avaliação ainda havia a época que eu embarguei. Então eu vou ter 2 embargos, quiçá 3 embargos no mesmo processo de execução, e aí o legislador aqui no projeto resolve dizendo expressamente o seguinte: não, uma mera petição, no prazo de 15 dias, pode servir para alegação de penhora, vícios na penhora, vícios na avaliação. Então, dispensando assim a necessidade de uma outra defesa tradicional, que é o embargo de execução. Bom, além dessas alterações, das alterações de 2005 e 2006, nós tivemos algumas soluções de divergências aqui, divergências bastante sensíveis na doutrina e até na jurisprudência, que foram resolvidas pelo legislador. A primeira e bastante significativa é, na verdade, há pessoas que dizem que já desde 2005 assim o era, né? Mas agora me parece que a redação dada ao dispositivo legal vai ressaltar vai reforçar essa interpretação. A sentença meramente declaratória como título executivo, né? Uma discussão que hoje o STJ vem admitindo como executável a sentença meramente declaratória, obviamente que tenha como objeto uma obrigação inadimplida. Parece que é nesse sentido também que o projeto acaba consagrando o entendimento. Uma consagração aqui também por uma opção do legislador a respeito da coisa julgada inconstitucional. Então, essa é uma matéria também muito importante, que veio com o 741, inciso 2, parágrafo único, 475L, inciso 2, parágrafo 1º, no sentido de que o executado, no cumprimento de sentença, ele pode alegar a inconstitucionalidade da norma que fundamentou essa sentença. É uma matéria de defesa da impugnação. E aí a primeira questão que se levantou, e essa é uma questão em aberto hoje na doutrina e também na jurisprudência, até porque o STF não se posicionou ainda de maneira clara, é a respeito da espécie de declaração de inconstitucionalidade do STF. Quer dizer, o STF ele declara a inconstitucionalidade num RE, já vale para as execuções que não envolvem, obviamente, as partes daquele processo em que foi tirado o RE, ou nós precisamos esperar uma decisão concentrada do STF numa ação, num processo objetivo, numa ação de controle? Quer dizer, essa é uma dúvida, né? Hoje tem-se a discussão da objetivação do RE, mas tudo isso ainda muito discutível. E o legislador aqui ele faz uma opção clara, ele diz expressamente: qualquer decisão do STF declarando a inconstitucionalidade já serve para a alegação da coisa julgada inconstitucional. De maneira incidental ou concentrada, portanto, já é possível alegar a inconstitucionalidade na defesa no cumprimento de sentença. E uma outra opção aqui também era com relação ao momento em que essa decisão do STF é proferida. Quer dizer, interessa que ela tenha sido proferida durante o processo, interessa que ela tenha sido proferida depois, o trânsito em julgado da sentença exequenda tem alguma relevância, e esse também é um tema aberto, quer dizer, as discussões graçam a respeito desse tema. E o legislador resolveu também, de uma maneira objetiva, resolver. Ficamos assim: se a decisão do STF declarando a inconstitucionalidade, ela vem após o trânsito em julgado da sentença exequenda, não há mais cabimento da sua alegação em defesa executiva. Você deve impugnar aquela defesa pelo meio da ação rescisória. De maneira que a defesa executiva da coisa julgada inconstitucional fica limitada apenas àquela declaração do STF feita
antes do trânsito em julgado da sentença exequenda. Bom, com isso, há uma limitação sensível do fenômeno da chamada coisa julgada inconstitucional. Quer dizer, vai se prestar uma ação rescisória, mas não vai se prestar a desconstituição da sentença transitada em julgado em sede de cumprimento de sentença. E essa aqui também promete muitas emoções, a questão do valor consolidado das astraentes, né? Então, você vai lá, impõe as astraentes, a multa diária corre, de repente o exequente diz, olha, eu acho que não vai funcionar e eu quero, né, converter em perdas e danos essa obrigação de fazer, não fazer uma entrega de coisa, e quero cobrar a multa. E aí a experiência mostra que muitas vezes essa multa atinge valores bastante elevados, e esses valores bastante elevados não decorrem, na verdade, de um valor elevado da multa em si, mas sim de um lapso temporal considerável do descumprimento da decisão. Diante desse fato, vem a pergunta, esse valor consolidado da multa, ele pode ser diminuído? E aí nós percebemos nitidamente duas opiniões, né? Aqui se faz, aqui se paga. Quer dizer, se o valor atingiu este montante, é em razão da recalcitrância do executado em cumprir a obrigação, e outros pensando que esse valor, na verdade, decorreu de uma manobra do exequente, que muitas vezes abdica do próprio direito material que está buscando, porque vê na aplicação da multa uma verdadeira poupança, daí porque ele não quer que a efetivação ocorra, ele torce, inclusive, para que não ocorra a efetivação da decisão, para que assim ele possa depois cobrar 2, 3, 4 milhões de reais de multa. O STJ, majoritariamente hoje, aponta pela possibilidade de redução desse valor da multa, né? A possibilidade de que o tal enriquecimento ilícito seria um motivo suficiente para diminuir o valor consolidado. O legislador ele tomou o caminho exatamente oposto. Então, vem no projeto do novo CPC uma regra expressa de que não é possível diminuir o valor consolidado da multa. Então, independentemente do valor que for alcançado, o juiz não terá mais o poder de diminuir este valor no momento da sua execução. Uma opção aí do legislador. Algumas novidades agora. Novidades, eu vou começar pelas positivas, depois eu falo das negativas. Uma novidade que eu entendi positiva foi a proteção do cônjuge no caso da meação. E aí o legislador aproveitou a oportunidade e também aplicou a mesma regra ao coproprietário. Então, como é que funciona hoje? Você penhora um bem indivisível, né? E aí o cônjuge não devedor, por meio de embargo de terceiro, ele prova que tem direito à reserva da sua meação. Você aliena o bem integralmente e entrega 50% da alienação para o cônjuge e 50% para o exequente. Na proposta do novo CPC, o exequente ele vai obter sempre, no mínimo, 50%, o cônjuge. O cônjuge não devedor vai receber sempre, no mínimo, 50% do valor da avaliação, não da expropriação. Então, percebam, eu tenho uma proteção óbvia ao cônjuge, mas em sacrifício do exequente. É evidente. Porque se eu avalio o bem em 1 milhão, vendo por 600 mil, eu tenho que entregar 500 mil para o cônjuge não devedor, o que vai fazer com que só 100 mil sejam entregues ao exequente. A depender do valor que é obtido em asta pública, é possível até que o exequente não veja nem a cor do dinheiro, porque você vai entregar, na verdade, a totalidade do que for obtido, se não atingir 50% da avaliação, para o cônjuge não devedor. Pois é. Não, são as boas. Não, são as animadas, são as animadas. Essa era boa, Daniel? Não, não é boa, é animada, animada. Poxa, Daniel. É que como eu devo muito, né, e a minha esposa, eu tenho pena dela, eu estou pensando nisso, estou pensando nela, coitadinha. Mas não vai ter que executar. Uma outra novidade, então eu vou parar de qualificá-las. Vocês digam aí se ela é boa ou ruim. Novidades. Não, tem uma que eu acho que todo mundo vai concordar que é um lixo, mas vamos lá. A ampliação das hipóteses de execução provisória, né? Para nós, a execução provisória é essencial em razão da demora do processo. E aqui nós tivemos mais um indicativo, certamente vocês ouviram falar disso nas palestras anteriores, da relevância dos precedentes, né? Então, hoje,
nós temos a execução provisória com base no direito alimentar, em ato ilícito, valor até 60 salários mínimos, estado de necessidade, ou ainda na pendência do agravo contra a decisão denegatória de RE e RESP. Pela reforma, nós teremos a possibilidade de uma execução provisória justamente em razão da decisão estar fundada em precedentes dos tribunais superiores. Então, se a sentença, ainda que recorrida, ela está fundada numa posição consolidada do STJ e do STF, a execução será provisória com a dispensa da caução. Então, você dispensa a caução, facilita a vida do exequente e mostra, mais uma vez, a tendência clara desse código, que é o respeito e a grande influência que os precedentes dos tribunais superiores devem gerar em diversos fenômenos processuais. A previsão originária de pressão intercorrente, né, nós não temos no CPC hoje nenhuma previsão nesse sentido, e a pressão intercorrente é um fenômeno que todos reconhecem como existente, e aí o projeto ele também teve o cuidado de fazer uma previsão com relação a prazo, 1 ano, vai para o arquivo, começa a correr a pressão intercorrente. Quer dizer, exemplo do que a execução fiscal já faz há muito tempo, o CPC também passa a tratar dessa pressão intercorrente, o que parece ser positivo. Trabalhamos aqui com a tipicidade das formas de uma maneira inovadora, porque hoje a tipicidade das formas executivas está prevista no 461, parágrafo 5º. E isso vem fazendo com que muitos juízes considerem que a tipicidade é algo privativo da execução das obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa. De que na execução de pagar, essa tipicidade não poderia ser aplicada. E agora, pelo projeto, a tipicidade continua expressamente consagrada, mas agora numa parte geral do Código. Então, não há mais a desculpa de que, por estar num artigo que trata da obrigação de fazer ou não fazer, esse seria um princípio que não poderia também ser aplicado às execuções de pagar quantia. Com uma ênfase significativa nas astreintes, né? A resistência do STJ em aplicar as astreintes às obrigações de pagar, ela tem como fundamento principal justamente essa limitação feita por vontade do legislador às execuções de fazer ou não fazer e as de entregar coisa do 461, 461A. E com agora a previsão da tipicidade numa parte geral do Código, a esperança é de que as astreintes também possam estar liberadas para aplicação nas obrigações de pagar quantia. Uma novidade que seria bem interessante, mas vai gerar algum tipo de divergência, já foi mencionado aqui, eu fiquei sabendo aqui na conversa na antessala, a respeito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, é interessante você regulamentar uma realidade hoje que está um pouco solta, né? Nós temos regras de desconsideração só no direito material, as questões procedimentais não haviam sido enfrentadas, ótimo, criou-se lá um incidente. O problema é que temos lá um capítulo para o incidente de desconsideração e temos um artigo lá na parte da execução para falar de fraude à execução. E aí a grande questão é a seguinte, com a desconsideração, como é que eu trabalho a fraude à execução praticada pelos sócios? Né? E aí o legislador aqui, ele teria que tomar um termo inicial para determinar o que seria a fraude à execução ou não. E como esses dois fenômenos, o incidente de desconsideração e a fraude à execução, estão em locais diversos do Código, quem sabe aí tenha faltado um pouco de atenção, porque você tem duas regras diferentes. Então, numa passagem, diz o seguinte, a fraude à execução será considerada a partir do momento em que os sócios são citados nesse incidente de desconsideração. Ou seja, a partir do momento que eles sabem que há uma ameaça de desconsideração, porque há um pedido nesse sentido e o juiz está enfrentando essa matéria, qualquer dilapidação do patrimônio seria configurada como fraude à execução. Só que, para a parte lá da fraude à execução, ela só passa a existir a partir do momento da decisão que desconsidera a personalidade jurídica. Quer dizer, seria essencial um termo inicial para termos algo objetivo em termos de fraude e execução nessa circunstância. Mas aqui uma confusão, uma divergência interna do próprio Código vai certamente gerar muita emoção, muita discussão, até que seja fixado o melhor entendimento. E eu vou encerrar agora. Com essa eu acho que todo mundo vai entender que não foi boa, né? E aqui nós temos até que eximir de culpa, né, os doutrinadores aqui, o Volpe, o Didier, que pegaram aí, tomaram a frente desse projeto, porque foram atropelados pelo Legislativo, né? Quer dizer, todos eles já publicamente se colocaram contra essa modificação, ainda mais da forma como foi feita, mas a pior passagem, eu acho que nem é da execução, quem sabe seja de todo o novo projeto,
é certamente a agressão sofrida pela penhora online pelo sistema Bacenjude, né? Quer dizer, a penhora online pelo sistema Bacenjude, tão cara a Justiça do Trabalho, né, que a partir de 2001, com aquele convênio entre Bacen e Judiciário, mesmo sem previsão legal nenhuma, foi pioneira na adoção da penhora online pelo sistema Bacenjude, enquanto a Justiça do Trabalho tinha 95% dos seus juízes trabalhando com a penhora online, a Justiça Comum ainda engatinhava lá pelos seus 45%, quer dizer, uma lição de conduta, de efetivação do processo, que a Justiça do Trabalho deu às demais justiças do país. E aí, eis que na nossa gloriosa Câmara dos Deputados, eles criam uma limitação à penhora online, o que, na verdade, pelo que foi confidenciado, foi entregamos o anel para não perder os dedos, né? Porque na proposta originária seria simplesmente acabar com a penhora online pelo sistema Bacenjude, né? Para que você continuar com uma coisa que está dando certo. Aí, sei lá, por pressão, evidentemente, porque não há como esperar bom senso dessas pessoas, por uma pressão que deu o resultado, conseguiram apenas uma limitação à penhora online. A ideia, basicamente, é você não admitir a penhora online pelo sistema Bacenjude na execução de sentença antes de haver uma decisão do Tribunal de Segundo Grau a respeito da existência do crédito. Então, basicamente, seria dizer o seguinte, você vai ter a sentença, ela é imediatamente executável, mas enquanto o tribunal não julgar o recurso interposto contra ela, você pode executar, mas a penhora online pelo sistema Bacenjude, em tese, você não pode mais fazer. Essa é ruim, né? Pois bem. Mas calma lá. Olha, algum momento de emoção. Agora vamos lá. Mas vamos lá, calma lá. Vamos com calma aqui. Por quê? O que acontece aqui? Criaram ali um parágrafo 9º no artigo 870. E esse parágrafo 9º do artigo 870, ele prevê exatamente isso que eu passei para vocês, tá? Enquanto não houver decisão de segundo grau e tal, não pode fazer a penhora online. Só que aí vem o parágrafo 10º, que eu acho que vocês que, né, matreiramente incluíram, prevê o seguinte: o disposto no parágrafo 9º não se aplica às hipóteses do artigo 1025, parágrafo 1º. Aí você fica curioso, vai lá, deixa eu ver aqui. Artigo 1025, parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que, ou seja, o artigo 1025, ele trata daquelas hipóteses em que a apelação não tem duplo efeito, que ela não será recebida no efeito suspensivo. E para essa hipótese, a vedação à penhora online não se aplica. Bom, então ela se aplica quando? Quando a apelação é recebida no duplo efeito. Mas quando ela é recebida no duplo efeito, não há cabimento de execução provisória. Porque o efeito suspensivo da apelação impede a execução. Resultado na prática. Essa limitação, ela se esvaziou. É uma norma suicida. Ela cria uma limitação, mas ela se mata. Porque ela só será aplicável aonde não cabe execução. E como ele fala aqui no 1025, parágrafo 1º, as outras hipóteses previstas em lei, e há uma previsão expressa de que aplica-se o CPC à Justiça do Trabalho, certamente, fazendo um paralelo, a Justiça do Trabalho continua liberada na execução da sentença para fazer a penhora online. Pelo menos essa é a minha impressão. Só que há um aspecto pior do que esse, porque esse eu acho que a gente consegue contornar. O artigo 298, parágrafo único, ele prevê que na efetivação da tutela antecipada, são vedados o bloqueio e a penhora de dinheiro de aplicação financeira ou de outros ativos financeiros. E aqui eles fecharam a porta totalmente, porque não há uma interpretação possível razoável que te faça dizer que essa regra não será aplicada, né? E eles tiveram cuidado porque, veja bem, a previsão da penhora online ela melhorou muito. A sistematização, principalmente pela distinção que o legislador fez agora entre indisponibilidade e penhora online. Então, num primeiro momento, o juiz não faz a penhora online, ele torna os valores indisponíveis. Daí ele intima o executado para que o executado diga se aquele valor é um bem penhorável, uma conta salário ou algo do gênero, ou se há um excesso de penhora, alguma coisa assim. Ele vai se defender lá em 5 dias.
E aí, não se defendendo ou não sendo admitida a defesa, o juiz vai lá e realiza a penhora online. Então, o próprio legislador, ele deixou claro que a indisponibilidade do valor é um ato e a penhora online é outro ato. Então, perceba, se o legislador aqui tivesse falado só, não admito a penhora online, seria ainda admissível a indisponibilidade do valor. Quer dizer, que se não resolve porque não dá para entregar o bem ao exequente, pelo menos evita, obviamente, a transferência desses valores. Mas aqui a limitação ela veio de uma maneira completa, porque ele fala, não admite-se o bloqueio, interprete-se como a indisponibilidade, e nem a penhora online. Então, para tutela antecipada, eu, pelo menos, já tentei de todas as maneiras interpretativas possíveis fugir dessa limitação, mas eu, infelizmente, não encontrei ainda nenhuma solução. Era isso, basicamente. Tinha muito mais coisa, é óbvio, mas, em razão do tempo aqui, o essencial era isso das novidades sobre a execução. Obrigado. Professor.